Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para mais uma aulinha de ozonioterapia, né? E hoje nós vamos falar de ozonioterapia retal, de como essa técnica ela pode complementar seus atendimentos e melhorar a saúde do seu paciente, certo? Vamos abranger, falar sobre a técnica, como ela é executada, né? Então, vamos fazer hoje essa aula sobre ozonioterapia retal. E o objetivo dessa aula é expandir mais os conhecimentos dos alunos, né, e daqueles que estão se achegando para a técnica da ozonioterapia, né? E hoje nós vamos falar, né, da técnica da ozonioterapia retal e como ela se manifesta, quais são as suas as contraindicações e tudo isso, né? Vamos começar aqui a nossa aulinha de ozonioterapia. Bom, primeiramente, os fundamentos ali da ozonioterapia retal. A ozonioterapia retal, ela é uma técnica utilizada em todos os países, porém, ela é mais utilizada ali em Cuba, né? Porque a gente sabe das condições de Cuba, e por ser um método simples e barato, ela é utilizada ali em Cuba para vários procedimentos, certo? Então, é uma técnica que hoje ela é alinhada a vários tratamentos, como alinhado assim, como uns protocolos de autoemoterapia maior, por exemplo, autoemoterapia maior, ela é acompanhada com a ozonioterapia retal. Ela é um método, né, que nós podemos considerar que é um método sistêmico, né, que abrange ali a corrente sanguínea, é um método sistêmico, né, e que tem suas peculiaridades, né, de aplicação, como nós vamos utilizar ali uma sondinha retal ali no ânus, né, uma sondinha retal ali no ânus do paciente, onde ele vai, nós vamos injetar ali o ozônio retal nesse paciente, certo? É um método simples, né, e que tem vários benefícios ali da ozonioterapia retal. Ele tem vários benefícios. Então, se nós formos alinhar aqui as indicações ali da ozonioterapia retal, ela vai abranger várias patologias, né? Doenças inflamatórias, intestinais, né? Colite ulcerativa, retrocolite ulcerativa, doença de Crohn, nós vamos estar utilizando câncer de colo e várias outras patologias, na gastrite, eu vou estar usando também a ozonioterapia retal, coadjuvante com outros tratamentos, né? No caso aqui, eu vou utilizar o óleo, água ozonizada, é um método que é utilizado largamente e por várias patologias. Como eu falei antes, muitas das vezes eu estou fazendo uma autoemoterapia maior, eu vou fazer também o retal nesse paciente, certo? E as contraindicações da ozonioterapia retal? Basicamente, são poucas, né, as contraindicações, quase nenhuma. O que eu tenho que observar quando eu estiver fazendo uma ozonioterapia retal é o ânus do paciente, se há alguma ferida, se há alguma fístula, se há uma hemorroida. Eu vou deixar de fazer? Não, eu não vou deixar de fazer o ozônio retal nesses pacientes. Mas eu vou ter um cuidado maior na hora ali que eu estiver aplicando o ozônio retal nesse paciente, ali no ânus desse paciente. Vou ter um cuidado maior, certo? Então, não há, assim, um possível risco de complicações, salvo se você não fizer a técnica correta. Caso contrário, você não vai ter, basicamente, nenhum risco, nem complicações com a ozonioterapia retal, né? Então, o procedimento da ozonioterapia retal, ele é muito simples, mas ele requer ali um preparo do paciente. Então, eu vou fazer um retal, primeira coisa, eu vou avaliar esse paciente, perguntar a ele se ele já evacuou ali naquele dia, né? Se ele evacuou, ver a condição ali do paciente. Então, eu tenho que preparar o meu paciente. A primeira coisa, o ânus, o intestino, ali deve estar vazio no intestino, o máximo possível. Então, o que eu vou fazer? Eu posso orientar o meu paciente a fazer um enema de café, que é maravilhoso, né? Um enema de café para que o intestino fique ali limpo,
né? E eu possa fazer o ozônio. Eu posso, na hora lá, se eu introduzir a sonda ali dentro do ânus do paciente e eu perceber, né? Eu perceber que tem a sonda teve resistência, porque acontece, muitas vezes você está fazendo ali o ozônio retal, você introduz a sonda, aí bate bem nas fezes. Então, o que eu faço? Se você tem condição na sua clínica de fazer um enema, você vai fazer um enema nesse paciente antes de fazer o ozônio. Você pode dar uma estimulada também, né? Você pode estimular ali o paciente na hora que você está fazendo o ozônio retal. Presta atenção, desliga o ozônio e coloca só oxigênio na seringa e introduz uma quantidade que vai aumentar o peristaltismo ali, vai dar, o paciente vai sentir uma vontade de ir ao banheiro, e ele vai no banheiro, faz as fezes dele, tá? E aí ele volta para fazer o ozônio ali com gás. Ó, muito importante. Outra coisa que é muito importante hoje, se o paciente tiver condição de fazer, é uma hidrocoloterapia. A hidrocoloterapia, ela vai limpar todo o intestino ali e vai preparar esse intestino para receber o ozônio. Se você faz uma hidrocoloterapia, a absorção do gás, né, vai ser muito rápida, né, e vai ter um efeito muito satisfatório, a absorção do gás ali. Então, se o paciente, você tiver condição de orientar o seu paciente a fazer uma hidrocoloterapia, vai ser muito bom para ele, muito interessante isso aí, certo? Outro detalhe importante é com relação à introdução da sonda do paciente. Eu escuto muitos alunos chegar para mim e falar assim, professora, eu dou a sonda para o meu paciente e ele vai no banheiro e coloca. Está errado. Quem coloca a sonda no paciente é você. Você vai lubrificar a sonda, vai colocar o paciente de decúbito lateral esquerdo e você vai introduzir a sonda no paciente, certo? É você que introduz. Mas o paciente tem vergonha, você trabalha a cabeça desse paciente, para que não haja essa questão de vergonha na hora de fazer. Você trabalha a cabeça desse paciente, certo? Para que você introduza a sonda. E você vai introduzir a sondinha. Qual a quantidade? Qual o tanto que você vai introduzir ali da sonda? Olha, você vai... não é só a ponta da sonda, certo? Eu faço assim, eu uso a sonda retal número 12. Eu pego a sonda, dobro ela no meio, e aquela metade ali é o que eu vou introduzir. Porque quanto mais a sonda entrar, mais ela vai atingir e vai permear ali o ânus, certo? Porque o ozônio, ele entra ali ali dentro das membranas em 3 minutos, tá? 3 minutos. Então, você vai introduzir a sonda nesse paciente, tá? Vai introduzir a sonda nesse paciente e vai introduzir, colocando o ozônio. Em quanto tempo eu vou aplicar esse gás? Depende. Não é rápido demais, nem lento demais. Numa velocidade constante, tá? Numa velocidade constante. É como vocês vão fazer. E a quantidade? Quanto que eu vou introduzir ali no ânus do ozônio retal? Quando que eu vou introduzir? Quanto de ozônio? Vai depender do protocolo a ser realizado, certo? Vai depender do protocolo, tá? Isso aí, quem tem o meu livro de protocolos sabe, tá lá escrito bonitinho. Então, uma característica até que eu quero ressaltar aqui. O que é um retal na semana? Um retal na semana, gente, ele não quer dizer nada para um paciente que está fazendo um tratamento. Os protocolos, o mínimo do retal é 3 vezes na semana. Eu sei que é difícil o paciente... Há protocolos que o paciente tem que ir de segunda a sexta, né? Um protocolo de artrite reumatoide, o paciente tem que fazer de segunda a sexta. Mas aí, se o paciente... Eu sei que é difícil o paciente ir de segunda a sexta ali no seu consultório, então o que você vai fazer? Você vai modular esse tratamento, vai fazer uma autoterapia maior na segunda-feira, porque ela equivale a três retais. Aí na quinta-feira o paciente volta para fazer novamente um retal. Mas os protocolos, eles foram estudados para que seja feito da forma correta, tá? Da forma correta, certo? Uma observação que se faz muito importante quando eu estou fazendo uma ozonioterapia retal. Eu nunca vou fazer o ozônio direto ligado na máquina, tá? No ânus do paciente. Gente, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente,
Tem muita gente fazendo isso. Está errado. Você não sabe a quantidade que você está colocando ali, tá? Você não sabe, está errado. Eu, uma vez peguei um paciente que uma profissional fez, e ela estava, paciente fazendo direto também, e lesou a parede do ânus desse paciente, queimou a parede do ânus desse paciente. Então, gente, muito cuidado. O ozônio retal não se faz ligado direto na máquina. Outro detalhe importante do ozônio retal é a concentração. Eu não passo de 40 microgramas para não lesar os meus eritrócitos, certo? Não passa de 40 microgramas. Esses são detalhes importantes que você, ozonioterapeuta, tem que prestar atenção na hora que está fazendo ali o ozônio retal. Tem muitos pacientes que, quando termina o retal, ele já sente aquele desconforto, ele já quer levantar e ir ali para o banheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar o paciente, quando você pegar um paciente que tem esse desconforto, que na hora já quer correr, levantar para ir no banheiro, você vai deixar ele lá, deitadinho, vai retirar a sonda, e vai deixar ele lá deitadinho, lá de decúbito lateral. Ele fica quietinho, bonitinho, até dar o tempo dele ir ao banheiro, tá? Isso é uma técnica que você pode estar fazendo para o paciente não levantar da maca e já querer ir direto no banheiro, certo? Aí você faz coloca o paciente, deixa o paciente ali de decúbito lateral esquerdo e deixa passar lá. Eu sempre deixo o paciente 10 minutos lá. E aquela sensação, porque ele acha que vai fazer cocô nas calças, mas ele não vai. Ele tem a sensação ali, né? Que vai fazer, que vai defecar, mas ele não vai defecar, certo? Ele não vai defecar. Então, é muito importante nós termos esse cuidado na hora que vamos fazer o ozônio retal ali no paciente. Quando você pegar uma criança, né? Quando você for pegar uma criança, você pode estar usando uma sondinha menor, uma sondinha de 10, número 10, né? No paciente. Embora a 12 não é uma sonda grande, é uma sonda que até a criança ela tolera muito bem, dependendo da idade, é claro, né? Da criança. Mas tenha sempre também a sonda 10 para que você possa estar fazendo ali na criança, né? Na sua criança, certo? E o ozônio retal, ele tem uma eficácia muito grande, né? Ele tem uma eficácia muito grande. Ele é sistêmico, é uma técnica sistêmica, então a gente pode receber, observar uns resultados muito importantes com o ozônio retal. Ele também, nos casos de pacientes assim que não tem uma veia muito boa, né? Você pode estar utilizando o retal. Também nos casos dos pacientes que não querem fazer autoimunoterapia maior, você pode estar utilizando também ali o ozônio retal. O ozônio retal, ele melhora toda aquela performance. A gente faz muito em atletas, né? Nos atletas, faz muito ozônio retal, porque melhora a performance ali do atleta. Lembrando que tempos, anos atrás, se fazia nos cavalos de corrida, né? Para melhorar o desempenho dele ali na hora da competição. Então, se fazia ali o ozônio retal nesses animais. E conosco não é diferente. Melhora muito essa performance. Ele vai atuar ali também nos eritrócitos. Ele, olha, pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia, esses pacientes, quando a plaqueta está baixa, você pode estar fazendo 7 dias de ozônio retal, ele vai aumentar em 40% o nível plaquetário ali, e esses pacientes podem estar aí fazendo a sua radioterapia, fazendo a sua quimioterapia. Então, se precisar de mais, fazer mais uma quantidade até você alcançar o nível plaquetário ali para o paciente fazer a sua quimioterapia, certo? Ele é muito importante, o ozônio retal, e ele é um facilitador para os tratamentos, né, com ozônio ali. Então, nós podemos ter resultados fantásticos na utilização do ozônio retal ali, certo? É muito importante você avaliar o seu paciente, em primeiro lugar, avaliar, ver direitinho a via que você vai utilizar ali para o seu paciente. Mas o ozônio retal, ele realmente tem uma eficácia muito boa mesmo, certo? E tomando todos esses cuidados que eu falei aqui, tomando todos esses cuidados que eu falei com relação à técnica, né? Com a forma de fazer, colocar o paciente no decúbito lateral esquerdo, né? Deixar o ânus o mais
o mais limpo possível, para que o ozônio possa permear melhor ali no ânus do paciente, certo? Então, gente, é isso. Hoje nós falamos, né, da ozonioterapia retal, né, os fundamentos ali da ozonioterapia retal. Nós também falamos aí, comentamos sobre as indicações da ozonioterapia retal, as contraindicações, que basicamente é quase zero, né? Porque as contraindicações do ozônio retal vai ser para o ozônio todo, né? Deficiência da G6PD, hipertireoidismo descompensado. Então, eu vou ter que ir problemas no local ali, problemas ali no ânus do paciente, que não é uma contraindicação absoluta, mas relativa, porque eu vou observar e vou poder, com cuidado, lubrificar. Tá? Um detalhe importante, não sei se eu falei, lubrificar sempre a sonda na hora que for introduzir. Ah, com o que eu vou lubrificar? Com gel, com xilocaína, com óleo ozonizado, com aquilo que você quiser, sendo que você precisa ali lubrificar a sonda ali, tá? Para introduzir, abrir o ânus ali, introduzir a sondinha e fazer ali o seu ozônio retal no paciente, certo? A concentração vai depender da patologia, daquilo que você está tratando, tá? E da duração ali da doença. Em recém-nascidos e crianças pequenas, a quantidade da mistura gasosa é de 15 a 50 ml. Em crianças mais velhas, é de 50 a 100 ml. E em adulto, é de 150 a 300 ml, tá? Isso também depende da idade do paciente, né? Dependendo da idade do paciente, os volumes que são recomendados são de, por exemplo, 28 dias a 11 meses, de 15 a 20 ml, de 1 a 3 anos, de 20 a 35 ml, de 3 a 10 anos, de 40 a 75 ml, de 11 a 15 anos, 75 a 120 ml. A dosagem, ela é alterada a cada 5 sessões, e os ciclos de 15 a 20 sessões. São indicados aí para cada 3 meses durante o primeiro ano. Em seguida, o paciente será avaliado, né, para determinar ali a frequência dos ciclos durante o segundo ano. Né? Isso é uma recomendação até do protocolo de Madrid. A insuflação retal, ela é utilizada, por um lado, como um anti-inflamatório e um desinfectante ali local, né? Ela é um restaurador do equilíbrio da microbiota do intestino, alterada ali por micro-organismos patogênicos, né? Por outro lado, ela é aplicada como uma alternativa à da autoterapia principal, né? A autoterapia maior, que é e também pela administração de soro fisiológico, né? Uma vez que a mistura de ozônio e oxigênio ali, quando ela é absorvida, rapidamente ali ela produz uma ação metabólica geral ali no nosso organismo, né? Ela é especialmente indicada nos casos que as autoterapias são difíceis, né? Pacientes com veias difíceis, né? Ela é indicada, assim. Wolff, em 1982, ele mostrou que a oxigenação do sangue ali, ela é aumentada com a insuflação retal, bem como com a autoterapia maior, né? E o tempo de redução da oxihemoglobina geralmente é de 130 a 150 segundos. Então, com a retal, ela aumentou para 200 a 220 segundos, né? 40 minutos após a introdução da mistura do ozônio ali. Às 24 horas, ela diminuiu, mas não retornou ao nível inicial. Então, com os tratamentos diários ali repetidos, a dispersão dos tempos de redução da oxihemoglobina do máximo para o inicial foi diminuindo ali, passo a passo. E no 20º dia ali do tratamento, ela aproximou-se ali de zero, né? Mostrando que ela tem um efeito duradouro, mais duradouro, né? Em regra geral, gente, o tratamento ele começa com a metade da dose, né? Em um volume aí, mínimo da mistura de ozônio, né? De 100 a 200 ml, né? Que gradualmente você vai aumentando esse volume aí, né? Até atingir ali o volume que você deseja ali para fazer a autoterapia retal. Lembrando também que o ozônio retal, não adianta você querer fazer um ozônio retal na semana, que não vai ter um efeito satisfatório, tá? Vou fazer um ozônio retal. Gente, um ozônio retal na semana, ele não tem efeito basicamente nenhum, tá? Não tem um efeito satisfatório no organismo. Então, o ozônio, ele precisa que seja feito conforme os protocolos, né? Então, se eu estou fazendo um tratamento do paciente, e o paciente optou por fazer um ozônio retal, eu vou fazer esse tratamento
de acordo com o protocolo. O mínimo de retal que eu posso fazer na semana é 3 vezes na semana, salvo se eu faço uma autoemoterapia maior, porque uma autoemoterapia maior, ela equivale a 3 retais. Então, na autoemoterapia maior, se o paciente faz autoemoterapia maior, ele vai necessitar fazer só 2 vezes o retal na semana. Tem protocolos, por exemplo, de esteatose hepática, que ele é todo retal, né? Então, você tem que aprender a modular, caso o paciente não consiga ir na sua clínica de segunda a sexta para fazer o retal. Mas o mínimo são 3 vezes na semana, certo? É uma excelente via. Vou ressaltar mais uma vez aqui a questão da limpeza do intestino, que quando o paciente chega com o intestino vazio, a absorção é muito melhor, né? A absorção do ozônio é muito melhor. As concentrações e a dosagem vai depender daquilo que você for tratar, né, dos pacientes. Quando você faz ciclos, por exemplo, artrite reumatoide, esteatose hepática, eu sempre faço o ciclo de 20 e dou um descanso para o paciente de um mês e meio, para ele repetir esse tratamento novamente, certo? Bom, acho que é isso. O retal é uma excelente via, né? Então, vamos tentar promover para que os pacientes realmente façam e dê um excelente resultado nos seus tratamentos. Qualquer dúvida, assistiu a aula, coloca a dúvida lá que eu vou responder para vocês, tá certo? Um grande abraço e tudo de bom. Bom, na pediatria, eu sempre vou fazer uma aplicação na criança por via retal. Sempre via retal. Eu nunca vou ficar furando criança. Vou utilizar sonda uretral e sempre vou aplicar retal. As doses na pediatria, geralmente nós seguimos o protocolo Nocaute, onde tem a tabela de quilo e peso, de idade e peso do paciente, e nós seguimos geralmente essa tabela. Tá certo? Um grande abraço e tudo de bom.